Eu vou começar contextualizando o comportamento do consumidor na internet, principalmente com relação a turismo. A internet promove mais reservas do que a TV. Isso é provado numa pesquisa do Google de 2009. É uma pesquisa que não é recente, dado até a velocidade da internet, as alterações e a evolução que ela vem com rapidez, mas é a última pesquisa sobre o assunto. E a gente sabe também que, lá atrás, em 2009, 74% das pessoas buscam viagens pelos buscadores, ou seja, pelo Google. Então, esse é um dado de 2009. Eu imagino que tenha evoluído um pouquinho esse dado, até porque a gente sabe mesmo que, efetivamente, as pessoas que buscam principalmente lazer buscam nos buscadores ou são influenciados nas redes sociais. Então, é isso que a gente vai começar a ver agora. Tem um outro fato interessante, que é o comportamento do brasileiro nas redes sociais. A gente adora uma fofoca, né? Adora uma conversa e tal. Então, o brasileiro tem um comportamento meio atípico em relação ao resto do mundo nas redes sociais. É realmente o povo que fica mais tempo, né, que fica mais tempo nas redes sociais e que compartilha que mais compartilha conteúdo nas redes sociais. Fotos, vídeos, textos e assim por diante. Então, todos os negócios e as plataformas de redes sociais do mundo já têm escritório no Brasil, porque realmente é um mercado bastante estratégico. Quando a gente fala de presença online, outro dia eu fiz uma pergunta para uma pessoa assim, mas você tem presença online? Ela, hã? Né? Então, quando a gente fala de presença online, a gente fala de convergência de mídias, ou seja, a gente não fala de uma ou outra mídia. A recomendação, inclusive, da empresa Janko, é que, para você ter uma presença eficiente, você tem que estar em vários canais ao mesmo tempo. Até porque a navegação é redonda, ela tem que o ideal é que você esteja nas redes sociais, no Facebook, você tenha um site com boa navegação, um site eficiente, claro, com informações objetivas. Você deve fazer links patrocinados. O seu site deve estar otimizado para ser melhor buscado na busca orgânica do Google e assim por diante. Então, a gente acredita não na presença de uma ou outra mídia, mas na convergência dessas mídias. E, para ter uma presença online eficiente, e para qualquer coisa na vida, na verdade, a gente tem que ter um bom planejamento. E aí a gente vai ver mais para frente. Aqui eu quis falar um pouquinho, na verdade, quando a gente fala de convergência, ou seja, tem um site, eu estou presente nas redes sociais e eu faço link patrocinado no Google e assim por diante, a gente está falando de uma presença bastante completa. E aí eu quis fazer um comparativo, porque, às vezes, uma empresa pequena não tem uma verba muito grande e precisa priorizar alguma coisa. Na verdade, eu falo para priorizar tudo e um complementa o outro, né? Então, uma reflexão: eu vou investir em links patrocinados ou eu vou investir em redes sociais? São coisas muito diferentes. O Google, e principalmente os links patrocinados, a gente sabe que é uma ação objetiva que visa a venda. Ou seja, você oferta produtos, né? Você oferta destinos, você oferta preço, você oferta. Então, naqueles links patrocinados, você oferta produto de um modo geral. Já as redes sociais, elas têm um caráter mais subjetivo, ou seja, você tem, estando nas redes sociais, um maior posicionamento de marca, né, e também relacionamento. Então, o seu cliente que faz eventuais viagens com você, se ele tiver
nas redes sociais, acompanhando a sua marca dentro das redes sociais, ele está todo dia em contato com a sua marca de alguma maneira. Então, é relacionamento. Né? Mais do que venda objetivamente, é relacionamento. Agora, com certeza, esse relacionamento ele é super importante. Hoje, as redes sociais abrem uma grande oportunidade, principalmente para os pequenos. Né? É super importante. E você tem essa possibilidade de se relacionar diariamente com seu cliente. Então, é essa oportunidade das redes sociais. Como é que a gente tem uma presença eficiente nas redes? A gente já tem as ferramentas ou são das próprias redes ou algumas outras que complementam e que você pode adquirir, mas o mais importante, e para você ter uma presença eficiente, é você ter inteligência. Né? E essa inteligência e também conhecimento sobre as redes sociais. Então, a gente lista aqui planejamento, ativação, conteúdo, ações de engajamento, relacionamento e monitoramento. São as fases aí que compreendem uma boa presença nas redes, que a gente vai falar uma a uma a seguir. Planejamento. A gente tem que ter algumas respostas antes de entrar nas redes sociais. Se a gente não tem minimamente essas perguntas respondidas, quem é o meu público, o que ele gosta de compartilhar, onde ele está, em quais redes sociais ele está, né? E quais redes sociais combinam com a minha marca, né? Combinam com a minha empresa, quais são pertinentes e qual a linguagem que eu vou utilizar, o que eu quero transmitir de informação dentro das redes sociais. Então, se você não tem essas perguntas minimamente respondidas, é bom que se faça, né, que se responda antes de iniciar uma presença mais efetiva. Com relação ao público, é um pouquinho mais complicado. E ontem mesmo eu dei essa palestra também e falei um pouco da maturação que é você trabalhar nas redes sociais. Ou seja, não é no primeiro mês ou na primeira semana que você tem a resposta de quem é seu público, onde ele está, etc. Mas é uma construção. Você vai vendo, à medida que você vai usando, quem é o seu público, o que ele gosta de compartilhar e assim por diante. Bem, depois, feito esse planejamento mínimo, a gente vem para uma fase de ativação, ou seja, são ferramentas que você utiliza, ferramentas e estratégias que você utiliza para construir o seu público. Você começa as contas, a presença Facebook, Twitter, Instagram e etc., do zero. Então, como é que você constrói o seu público? E aí eu dou algumas dicas aqui. Uma das ferramentas que é excelente para conquistar novos seguidores, novos fãs, é o Face Ads. O que é o Face Ads? É aquele link patrocinado do Facebook. Não sei se todo mundo conhece, se vocês estão familiarizados com isso. Bem, o Face Ads é um link patrocinado do Facebook, né, como publicidade dentro do Facebook, e ele ajuda muito a ampliar e a construir esse público. E ele tem uma outra vantagem em relação ao Google. Não estou dizendo para investir num lugar e não investir em outro, porque a gente acredita lá na convergência de mídias, mas em relação ao Google, ele tem uma vantagem que você pode segmentar esse público. Você pode escolher só mulheres de 30 a 40 que gostam de vinho, por exemplo. Né? Se você quer fazer uma promoção XYZ num produto que é direcionado a mulheres que gostam de vinho. Então, esse link patrocinado do Facebook, ele te permite isso. Isso é muito bacana. Além do Face Ads, para você construir o seu público, você tem que divulgar a sua presença nas redes. Então, eu sugiro que todo material de divulgação, em todas as peças de comunicação, você cite a sua presença nas redes sociais e até promova isso através de concursos para avisar o seu público que você está nas redes sociais. A vantagem é que,
Passado isso, com o seu cliente estando nas redes sociais também e seguindo a sua marca, ele vai ter contato diário com a sua marca, né? Ele vai ouvir sempre, você vai instigá-lo a viajar, você vai dar vontade nele de viajar e assim por diante. Você vai criar um relacionamento muito mais efetivo do que simplesmente enviar um e-mail marketing mensal, né? A relação é diferente. Desenvolver ações quando você já tem um certo público dentro da sua página ou do seu perfil, e esse público pode viralizar a sua mensagem, ou seja, você cria ações para ele compartilhar com os amigos dele sobre a sua marca, né? Então é como um vírus mesmo, né? Ele se espalha como um vírus. Esse é o termo, né? E é uma das ações de ativação, realmente você desenvolver esses conteúdos que estimulem o seu cliente a compartilhar com os amigos dele. Bom, daí a gente fala de conteúdo, que eu acho que assim, a gente acredita que seja um posicionamento de marca mesmo. Conteúdo é a questão mais importante para você estar presente nas redes sociais. Se você não sabe o que você vai postar de conteúdo, qual é o assunto que você vai trabalhar nas redes sociais, é melhor não estar nas redes sociais. O conteúdo é o único mecanismo de retenção, ou seja, você pode até conquistar o seu cliente, conquistar novos fãs, na fase da ativação. Mas se o seu conteúdo não agrada, ele não fica. Então, você tem que ter realmente um conteúdo relevante. E aí, à medida que você vai desenvolvendo e criando esses conteúdos em textos, fotos, vídeos e etc., você vai entendendo o que o seu cliente mais gosta. Até o próprio Facebook ou outras redes sociais te dão esse indicador de quais foram os posts mais compartilhados, quais foram os posts mais curtidos, e assim você vai construindo isso. Reflita sobre o que a sua empresa quer falar, porque realmente o conteúdo é que posiciona a sua marca. O que você quer falar, né, para o seu cliente? O que você tem de valor que é importante compartilhar nas redes sociais? Então, essa reflexão é super importante. E aí, depois, defina a sua linha editorial. Eu vou ter um perfil de conteúdo um pouco mais voltado para a experiência, para fotos incríveis, fotos bonitas, ou eu vou ser mais engraçadinha, ou eu vou ser mais agressiva comercialmente, ofertando os melhores preços. Então, defina um pouco melhor essa linha editorial, né, da sua empresa. Entenda qual é o perfil da sua empresa para se posicionar dessa maneira. Defina pautas semanais. Com todos os meus clientes, a gente define, eu sento com eles e a gente define pautas semanais, para ficar mais simples para todo mundo, inclusive. Essa semana, o que a gente quer falar? Né? Então, é importante que tenha essa reflexão semanal. Claro que, se vier uma grande novidade no meio do caminho, a gente revê a pauta, mas é muito importante que se defina pautas semanais. Mostre detalhes da sua empresa. As pessoas gostam de saber dos funcionários, do seu espaço físico, ou se você não tem espaço físico, detalhes como minha capa de voucher é super bonitinha, e coisas desse gênero. Mostre um pouco mais da sua empresa. Essa é uma dica também que as pessoas gostam muito. E o conteúdo ele tem que ser excelente. Por mais que a linguagem das redes sociais seja uma linguagem solta e informal, é muito comum a gente ver erro de português, uma foto mal feita. Então, assim, isso é muito importante também, né? Leia milhares de vezes antes de postar, sabe? Porque realmente é melhor pecar pelo excesso do que cometer algum erro. Bem, depois de falar de conteúdo, a gente fala de engajamento.
A gente já construiu um público, vamos imaginar que a gente já tenha construído, já tenha lá um público, claro que a gente sempre quer mais, mas já tem uma base legal, tanto de seguidores no Twitter, quanto de fãs no Facebook, e assim por diante. E a gente quer gerar mais engajamento ainda, né? Quer que essas pessoas se relacionem mais com a marca. E aí a gente tem algumas ações interessantes, como, por exemplo, você ter mesmo conteúdos relevantes, inusitados, coisas do tipo: você gosta de praia ou de montanha? Responda tal. Então, perguntas que as pessoas respondem, isso gera bastante engajamento, as pessoas respondem mesmo, se relacionam melhor. Concursos culturais, que é hoje uma prática super comum, e até tem muitos, principalmente no Facebook. Então, minha dica também é você usar a criatividade para montar esses concursos culturais, porque hoje eles são muito comuns. As pessoas, o consumidor, recebe demais de concurso cultural. Então, vá pelo inusitado também. Veja mais ou menos o que as outras empresas estão fazendo, principalmente seus concorrentes. Dá uma mudada, vê o que funciona, o que não funciona, né? Dá uma olhada em outras coisas para pegar referências. Desafios, outra coisa que dá muito certo, que são promoções rapidinhas, por exemplo, postar uma foto e perguntar que lugar é esse. O primeiro que acertar ganha um beijo, um abraço, um aperto de mão e assim por diante. Isso dá muito certo também, as pessoas gostam. Relacionamento. Quando você abre, então, a sua empresa e posiciona a sua empresa nas redes sociais, você nunca mais vai poder deixar de responder qualquer interação que ela fizer. Então, essa é uma questão a ser refletida, né? Então, assim, eles perguntam, eles falam coisas e tal, e nunca pode deixar sem resposta. Outro dia mesmo, num perfil, numa página de um cliente, a Ciaeco, que é cliente da Janko, a gente postou uma foto linda da Chapada dos Veadeiros, aí veio um chato e falou: nossa, mas esse céu está muito azul, é excesso de filtro. Né? Então, assim, não, o céu da Chapada dos Veadeiros é bem azul. Né? Ele não está vermelho, mas é óbvio que a gente não respondeu assim. Né? A gente não, a gente usou um filtrinho básico para valorizar o céu lindo, maravilhoso e azul da Chapada dos Veadeiros. E assim por diante. Então, você tem que o tempo inteiro responder com bom humor, e com transparência, honestidade para o seu público. E as respostas devem ser rápidas, sempre rápidas, na velocidade da internet. De um dia para o outro já ficou muito tempo, e assim por diante. E aí falamos da questão do monitoramento, que é super importante. Existem diversas formas de se monitorar, existem ferramentas específicas para isso, que em alguns casos, de alguns clientes, de algumas marcas, eu recomendo, eu trago isso. Por exemplo, eu tenho uma operadora que quer monitorar a marca dela e quer monitorar mais 10 termos, como Nova York, Paris, Roma e assim por diante. Ela quer monitorar os principais destinos. Né? Então, existe uma ferramenta para isso, para fazer esse monitoramento. Por que esse monitoramento? Primeiro, se alguém estiver falando mal da sua marca, você está sabendo e pode responder. Né? Então, muitas empresas perguntam: eu não vou entrar nas redes sociais, porque senão as pessoas começam... Se eu tiver algum problema, eles vão postar nas redes sociais. Eu digo que é importante que você esteja para responder. Não adianta você ignorar, né? Então, tem que estar para responder. Essa é uma das principais vantagens do monitoramento. A outra vantagem, e que é super importante, é você ter a possibilidade de interagir com essas pessoas. Né? Então, às vezes, essas pessoas estão falando ou da sua marca, ou em relação à viagem, tal, que você pode sutilmente começar um diálogo com ela, dar
retuitar o que ela escreveu de Nova York ou da Chapada dos Veadeiros e assim por diante. Então, por exemplo, um destino. Se é uma pessoa de um destino, monitore o destino. Né? Monitore. Se eu sou, por exemplo, de Bonito, eu sou uma empresa de Bonito, eu vou monitorar o termo bonito. É super difícil monitorar um termo assim, né? Porque bonito é bonito, enfim. E vou monitorar para interagir com essas pessoas que falam da região. Né? E assim eu puxo e inicio um relacionamento com essas pessoas que estão falando ou da minha marca ou dos meus produtos. Então, essa é uma outra oportunidade para o monitoramento. E uma outra coisa que a gente faz diariamente é o monitoramento dos posts realmente que a gente faz. Né? Então, todos os posts a gente daí vai medindo o que dá certo, o que não dá certo, o que as pessoas mais gostam, o que menos gostam. E você vai entendendo melhor o seu público. E isso tudo a própria internet te dá. É óbvio que tem umas ferramentas específicas, mas, de um modo geral, a internet mesmo, as redes sociais mesmo, já te dão aí um resultado das suas ações. Então, a gente faz esse tipo de monitoramento também. E a história de antecipar e responder a crises, né, que eventualmente tem alguma reclamação e tal, você já está lá para responder, que é super importante. Então, é um pouco disso que eu queria passar para vocês. Desculpem a correria, que eu tenho 20 minutos, e é assim, pilulinhas de conversa.